A Mulher Maravilha faz Krav Maga? Aliás, alguma mulher faz Krav Maga? Por que as mulheres deveriam fazer Krav Maga? Bom, essa pergunta e muitas outras a gente vai responder hoje. The world needs you. You know what you need to do. Certo, antes de começar, é muito importante que eu defina exatamente o que a gente vai falar aqui. Eu sempre digo que em situações reais a gente não tem duas chances e só tem opções quem tem poder, certo? Eu acredito de verdade que o Krav Maga é uma ferramenta excelente para você poder ter o poder de escolher a vida. E o que é Krav Maga? Krav Maga ele veio para dar para qualquer pessoa, independente de sexo, idade, porte físico, a capacidade de se defender de qualquer tipo de agressão, seja ela armada, desarmada ou em grupo, tá? Independente do tamanho do agressor, independente do seu tamanho, você vai ser capaz de voltar vivo para casa. Para isso serve o Krav Maga, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E por que as mulheres deveriam fazer Krav Maga? Bom, eu lembro de uma vez eu estava dando um treinamento para mulheres na minha academia e eu falei o seguinte: nesse Dia das Mulheres eu não estou aqui para te dar parabéns, não estou aqui para te dar flores, não estou aqui para te dar feliz Dia da Mulher, estou aqui para te dar poder. Eu quero te dar o poder de escolha, o poder de escolher a vida, certo? Planejei essa aula para que cada uma de vocês consiga entender que vocês têm muito mais do que o direito de se defender. Muito mais do que o direito de andar de cabeça, o poder de andar de cabeça, se você quiser, aonde você quiser, independente do ambiente violento que você serve, tá? Eu nunca vou poder dizer que você nunca mais vai sofrer assédio, que você nunca mais vai sofrer violência, qualquer coisa, porque o mundo é o que é, a gente não pode fazer tudo. Mas eu tenho certeza que se você entendeu um pouco do que eu falei aqui hoje, você sabe que você tem o poder de decidir até onde você está disposto a tolerar, o que o mundo vai fazer com você. Tudo passar dessa linha, espero ter te dado ferramentas para você saber o que você vai fazer hoje. E essa é a essência do Krav Maga, e exatamente por isso que eu acho que as mulheres deveriam fazer Krav Maga. Eu não sou mulher, eu não tenho como saber como é que vocês se sentem, mas uma coisa é fato, eu não estou aqui para te dar flores. Eu estou aqui para te dar o poder de andar de cabeça erguida na rua, independente do ambiente violento que te cerca. Eu estou aqui para te dar a capacidade de enfrentar o mundo de cabeça erguida, tá? E nada vai te dar mais poder do que a capacidade real de enfrentar a situação. Bom, e as mulheres fazem Krav Maga? E a resposta é sim. Como é que eu sei disso? De modo geral, 30% das matrículas da Federação Sul-Americana de Krav Maga são de pessoas do sexo feminino, né? Isso quer dizer mulheres. Então, na minha academia, na verdade, esse número é até diferente. Por volta de 50% a 40% dos meus alunos são mulheres. Então, são alunas, na verdade. Não só fazem, como gostam do que fazem. E assim, eu sempre digo para os meus alunos que no meu ambiente, na minha academia, o ambiente tem que ser familiar. O mesmo ambiente que você faz Krav Maga, tem que ser um ambiente que sua mãe faz Krav Maga, tem que ser um ambiente que sua esposa faz Krav Maga, sua filha, seu filho, seu pai, seu marido, tanto faz. Todo mundo tem que se sentir bem lá, tá? Eu sempre lutei para isso, para que todo mundo se sinta bem lá, pelo menos todo mundo que vai lá para poder aprender a se defender, para poder aprender a ter o poder de escolher a vida. Sempre me perguntam por que fazer Krav Maga, se Krav Maga não é puxado fisicamente, né? Me perguntam, pô, mas eu sou sedentário, eu sou sedentária, eu deveria fazer Krav Maga, porque assim, é meio puxado, né? Tem que fazer exercício, etc. Então, uma versão disso, a pessoa pergunta assim, poxa, deixa eu ir para academia, que aí eu vou perder peso, e aí eu vou me preparar, vou ficar forte, vou fazer agachamento, e aí eu vou e começo a fazer Krav Maga. Eu sempre digo que isso é exato o oposto do que deveria acontecer. E assim, você dizer que você vai ter que treinar, fazer academia para fazer Krav Maga, é a mesma coisa da pessoa que diz, eu tô doente, só que aí eu tô meio mal agora, então deixa eu melhorar, depois eu vou no médico. Entende o que eu quero dizer? Ou a pessoa que diz assim, não, tô completamente sem dinheiro, então, poxa, deixa eu ganhar algum dinheiro que aí eu começo a trabalhar. E não tem sentido isso, tá? Na verdade, Krav Maga é uma técnica completa, você não precisa malhar para fazer Krav Maga, você não precisa, sei lá, alongar para fazer Krav Maga, ou ficar forte para fazer Krav Maga. Muito pelo contrário, eu diria que o melhor momento para você começar é agora, né? Daqui a um ano você vai querer ter começado hoje.
Então, muito melhor do que eu falando isso, eu vou mostrar aqui um trecho de uma entrevista com a primeira faixa preta de Krav Maga, da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Olha só o que ela tem a dizer a respeito disso. É o que o Krav Maga pode fazer pela gente, né? Então, defesa pessoal, como a gente vem falando 5 dias aqui, qualquer pessoa, é importante dizer isso, assim. Não depende de idade, não depende de preparo físico. Eu escuto muita gente falando assim, mas eu sou muito velho, eu sou muito gordo, eu sou muito sedentário. Não importa. Krav Maga é isso, técnica rápida, simples, objetiva, baseada em movimentos naturais, para evitar qualquer tipo de agressão. Então, assim, é para qualquer pessoa, é para pessoas, né? Não é para pessoas magras, não é para pessoas atletas, não é para homens altos, é para pessoas. É defesa pessoal. Então, defesa pessoal, qualquer pessoa tem que poder se defender. Essa é a filosofia. Então, é isso que é importante, assim. O que Krav Maga pode dar pra gente? Segurança, né? Atitude. Certo. Agora que você já entendeu o que eu quero falar em relação a isso, vamos explicar. Será que na prática alguma mulher já usou o Krav Maga para se defender? Bom, deixa eu te contar uma história. Há alguns anos atrás, um grupo de militares israelenses estava em um comboio, né, seguindo de jipe, nas cercanias de Jabalia. Eu não sei se pronuncia assim, mas a verdade é que era aos arredores de um acampamento de refugiados palestinos, certo? Até que passou um táxi ali por perto. E esse táxi, ele tinha um notório terrorista nesse táxi, certo? Na hora, a ordem foi dada, a tropa parou, desceu todo mundo, a pessoa que estava liderando foi na direção do táxi, chegou lá, o terrorista saiu do táxi com uma granada na mão. E aí ele falou algumas coisas em árabe, Allahu Akbar, alguma coisa assim, e aí puxou o pino da granada. Nessa hora, todo mundo gritou granada, e a pessoa responsável, ao invés de fugir, pulou para cima do terrorista, arrancou a granada com a mão, jogou fora e resolveu a situação. Por isso foi dada para essa pessoa a medalha de coragem. Mas por que eu contei essa história? Assim, essa pessoa é do exército israelense, né? Uma pessoa treinada para lidar com situações e assim, quem é que é treinado para lidar com esse tipo de situação? Agora dá uma olhada nessa foto aqui. Essa mulher, ela é comandante de uma tropa instrutora de tiro no exército israelense, no IDF. E você acha que ela é uma exceção? When I'm out on a mission and there's a task that I have to complete, I know that if I follow my commander's lead, I can accomplish anything. Maintaining this plane is pretty complicated, but thanks to my commander, I feel confident, and I know I'm helping the pilot keep Israel's skies safe and return home to his family safely. When there's trouble at sea, our commander can steer us through any situation. My commander teaches, empowers, and trusts me. I'm his commander. I'm his commander. Não, a verdade é que não. O exército israelense, na verdade, Israel não tem um exército. Israel tem forças de defesa. E as forças de defesa de Israel são as forças de segurança mais femininas do mundo, se não a mais feminina do mundo, né? Se não é uma das mais, é a mais feminina do mundo. E ela definitivamente não é uma exceção. Quer ver um exemplo? All you need is to want it. A Gal Gadot, ela serviu o exército israelense por 2 anos. E a verdade é que ela não só serviu o exército por 2 anos, como ela falou que essa experiência que ela teve no exército foi fundamental para ela poder lidar com todas as situações que ela teve que lidar, para poder participar do filme Velozes e Furiosos, para poder... Inclusive ela chegou a dizer que a experiência que ela teve no exército preparou ela para lidar com Hollywood. E eu costumo sempre dizer que Krav Maga vai muito além da academia. E agora está saindo Mulher Maravilha 2, né? E com certeza você vai escutar muito falar dela. E toda vez que você escutar falar dela, lembra de onde é que ela tirou uma das ferramentas que ela tem para poder atuar do jeito que ela atua e para poder enfrentar uma situação assim que, não sei se você sabe, ela foi a primeira Mulher Maravilha não americana da história. E ela é israelense, nasceu lá e com certeza treinou Krav Maga.
E ela é uma mulher. Se você olhar para ela foi Miss em 2010, lá em Israel. E assim, não tem nada de especial, não é ultra forte, nem nada disso, mas com certeza ela foi treinada e tudo isso tem um método. Esse método é o Krav Maga. Depois de treinar, já passei por 2 situações dessas que foi como um reflexo. O que eu aprendi nas aulas foi um reflexo e depois eu pensei assim, meu Deus, eu já estou fazendo isso. O homem o agressor, no caso, ele até pediu desculpa. Qual a melhor idade para você poder começar no Krav Maga? E a verdade é que não tem uma resposta clara para isso. O mestre Kobe começou há 3 anos, com 3 anos. Há 3 anos não, ele começou com 3 anos. Na verdade, o mestre Kobe começou há 50 anos. Ele começou com 3 anos de idade a treinar com o Imi, que é o criador do Krav Maga. Aliás, tem vários vídeos completos sobre o Imi no canal, no meu Instagram, dá uma olhada lá. E ao mesmo tempo tem gente que começou a treinar com 70 anos, com 60 anos, com 50 anos, certo? Mas o importante é que a pessoa aprenda a se defender. Agora, como que uma pessoa com 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade, homem ou mulher, consegue se defender de uma agressão física de alguém que é muito maior, muito mais forte, em que inclusive estava preparado, foi lá, se preparou para poder agredir a pessoa. Como? Bem, a resposta é muito simples, tá? O Krav Maga é simples, rápido e objetivo. Quando a gente fala a questão da objetividade, que é exatamente aqui que eu quero bater o martelo, a gente não precisa medir força com o agressor. O que eu quero dizer? Tá? Imagina uma fila de 100 pessoas, de todos os tamanhos, idades, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, não faz diferença, ok? Agora imagina que você vai escolher um aleatoriamente, vai fechar sua mão e vai dar o melhor soco que você pode dar na boca do estômago dele. Será que você vai derrubar todos? A resposta é não sei. Depende se a pessoa estava pronta para receber aquele soco, depende se a pessoa se alimentou bem de manhã, se comeu bastante, se comeu pouco, depende se a pessoa percebeu que você ia socar ou não, depende se você sabe socar ou não, se você é forte, grande, pequeno, depende de um bocado de coisa. Essa que é a verdade. Agora vamos mudar um pouco a história, certo? Imagina esses mesmos 100 pessoas e aí você vai escolher aleatoriamente uma pessoa para poder fazer esse experimento mental aqui. Lembrando que isso é um experimento mental, não é para fazer de verdade, tá? Imagina agora que uma mulher, certo? De 12 anos, vai fechar a mão e vai bater, só que dessa vez não mais na boca do estômago dessa pessoa. Vai bater de baixo para cima, no meio das pernas dessa pessoa que você escolheu aleatoriamente. Pum! Com toda a força. Tá. Agora fala pra mim. Você acredita que essa pessoa vai ficar em pé? Eu conseguiria apostar que não. Tá? Independente se a pessoa é grande, pequena, independente se a pessoa que bateu sabe bater, independente do que ela comeu de manhã, independente se ela estava pronta, independente de qualquer coisa, vai funcionar. E aí que entra a genialidade do Krav Maga. A gente busca pontos sensíveis, pontos vitais, para garantir que você vai ter a capacidade de enfrentar a situação. Todas as situações do Krav Maga, você consegue inverter a situação com um movimento, apelando para os pontos sensíveis, pontos vitais do corpo, que independente do porte do agressor, você vai ser capaz de chegar em casa. E sabe o que é mais legal? Quando você é mulher, você tem uma coisa que os homens dificilmente têm, tá? Nem toda mulher tem isso, claro, mas de um modo geral, vocês têm isso. E eu vou contar uma história para poder ilustrar o que é essa coisa e como você pode usar isso para poder se defender. É uma história fictícia, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Uma mulher, ela estava saindo de uma festa, era 3 horas da manhã, e aí ela decidiu chamar um aplicativo para poder voltar para casa, certo? Ela foi lá, ligou o aplicativo, chamou, em relativamente pouco tempo chegou o motorista, ela entrou no carro, tudo normal, se despediu das colegas e foi para casa.
estava sozinha no carro com o motorista. É sempre uma situação desconfortável para as mulheres quando ela está nesse tipo de situação. Quem é mulher pode falar isso melhor do que eu. Mas, bom, a verdade, vamos chamar essa menina de Carla, só porque eu me chamo Carlos, vamos chamar ela de Carla, certo? Então, a Carla ela ficou um pouco apreensiva, um pouco acuada com a situação, mas ela tentou agir naturalmente, né? Afinal de contas, não é a primeira vez que ela pegava um aplicativo e nunca aconteceu nada demais, mas lá dentro dela, ela sabia o que ela estava sentindo. Ela continuou a viagem, o motorista conversou cordialmente com ela, o papo estava fluindo, até que, no meio do caminho, ele colocou a mão na coxa dela. Nessa hora, ela ficou gelada, certo? Um frio no estômago começou a tomar conta. Ela tirou a mão dele meio que no ato reflexo, mas ela tentou pensar consigo mesma. Não, tá tudo bem, tá tudo ok. A verdade é que foi um acidente, ele, sei lá, ia trocar marcha, errou, acontece, tá tudo bem. E ela continuou conversando como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, o coração já estava acelerado, ela começou a suar. E ele continuou conversando como se nada tivesse acontecido também. Bom, deve ter sido só coisa da cabeça dela, ela pensou. E aí foi continuando, até que ele colocou a mão um pouco mais em cima na coxa dela. E aí a sensação de medo virou nojo. O nojo evoluiu rapidamente para raiva. Ela meio que no ato reflexo pegou a mão dele, tirou e falou: olha, presta atenção, se é isso que você quer, eu não estou aqui para isso. Para o carro que eu vou descer agora. Quando ela olhou para o lado, ela percebeu que estava um pouco mais escuro do que o que ela queria, o ambiente estava um pouco mais deserto do que ela queria e ela meio que se arrependeu depois que ela falou. Ele desviou o caminho, ela meio que segurou no banco, ele parou o carro, só que ao invés de abrir a porta para ela descer, ele trancou as portas, botou a mão lá, puxou o cabelo dela e aí ela entendeu o que estava acontecendo e falou: calma, tudo bem, eu já entendi. E aí ele começou a fazer as coisas. Foi indo, ela foi deixando porque ela não sabia o que fazer. Ela travou, gelada, sem saber o que fazer. E deixou ele fazer. Não, calma, só pedia calma para ele. E aí ele foi indo, ela foi deixando, não porque ela queria, pelo contrário, ela só sentia nojo naquele momento. E aí ele foi deixando, até a hora que ela viu uma luz no retrovisor. Era um carro vindo. Ao mesmo tempo que ela viu isso, foi o momento em que ele botou a língua dentro da boca dela. Quando ela viu isso, foi a oportunidade. Ela mordeu a boca dele com toda a força, destrancou a porta, arrastou ele para fora do carro, gritou socorro com toda a força que ela tinha e balançou os braços correndo na direção do carro. Bom, era um carro da polícia, por coincidência, e a situação meio que se resolveu. Bom, a verdade é que essa história não é tão fictícia assim. Só que não aconteceu aqui no Brasil, e nem foi com um motorista de aplicativo. Isso aconteceu com uma mulher em Israel, na década de 80, quando era muito comum as mulheres pegarem carona. Isso aconteceu quando ela estava pegando carona da cidade que ela estava para ir para outra cidade. E tudo isso aconteceu, a polícia chegou, e depois a polícia perguntou para ela assim: poxa, como é que diante de tudo isso, de toda aquela situação que você estava lá passando, você conseguiu enxergar o carro da polícia vindo? Como é que você teve clareza mental para enxergar isso? E aí sabe o que ela respondeu? Ela respondeu assim: eu não vi o carro da polícia. Eu vi a única chance que eu tinha de sair dali. Quando eu li essa história, eu não vivenciei ela, né? Mas quando eu escutei sobre isso daí, uma coisa ficou muito clara para mim. Talvez se ela tivesse reagido no primeiro momento, a gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? Se é um exercício mental que a gente não consegue levar. Mas fato é, o motorista não esperava que ela fosse reagir, e na hora que ela viu a oportunidade, ela usou com toda a força. Ela tinha uma coisa a favor dela, e agora é que é a parte importante de você entender, que nenhum homem tem, assim, de um modo geral, né? Alguns têm, que as mulheres de um modo geral têm, nem todas, mas muitas têm. Chama-se fator surpresa. A minha esposa já falou para mim que as mulheres não têm muita vantagem nessa vida, né? Mas essa, sem dúvida, é uma delas. E no Krav Maga, ser uma mulher
nesse sentido, é uma vantagem, tá? Porque é muito bom para você que o agressor não espere que você vai reagir até você reagir. Naturalmente, aconteceu o caso do carro da polícia tá ali, da coisa acontecer, mas ela esperou o momento certo e quando ela viu a oportunidade, ela agiu, certo? Não necessariamente não tem receita de bolo para isso, tá? Não tem, esse é o melhor momento de reagir quando acontece isso, A, B, C. Mas fato é, quando a atenção do agressor não está em você, está em outra coisa, quando você consegue mostrar para o agressor que você não é um problema, que tem outros problemas maiores para ele se preocupar, é muito mais simples você reagir, muito mais fácil você reagir, e com certeza essa mulher, ela achou esse momento. E agora vem uma outra pergunta, fugindo completamente do assunto. Krav Maga perde peso? Quando me perguntam isso, eu falo, Krav Maga não, Krav Maga vai continuar com o mesmo peso que ele tem, quem perde peso é você. Se você quiser perder peso. Fato é que Krav Maga não tem como objetivo fazer você perder peso. Você não vai ver, por exemplo, uma balança na minha academia. Isso não acontece. Algumas pessoas perdem peso treinando Krav Maga, claro. Você vai se movimentar, você vai aumentar sua autoconfiança, aumentar sua autoestima. Naturalmente você vai buscar atividades que vão fazer com que você fique melhor, mais bonito, mais leve, né? Depende de como é. Eu, por exemplo, ganhei massa muscular desde quando eu comecei a fazer Krav Maga, até agora, tá? Mas uma coisa é muito importante deixar claro aqui. Se você quer perder peso por perder peso, e você adora fazer academia, adora fazer abdominal, adora, sei lá, fazer crossfit ou qualquer coisa nesse sentido, faz crossfit. Isso com certeza vai te dar um resultado de perda de peso muito maior do que o Krav Maga, porque esse é o objetivo deles, tá? Porém, aqui, meu objetivo é te dar o poder de escolher a vida. Dar a capacidade de se defender quando ninguém mais está lá para te defender. Esse é o meu objetivo. No caminho você perde peso? Sim, não. Verdade que para mim isso importa muito pouco, tá? Mas o fato é que perder peso, ganhar confiança, ganhar massa muscular, ficar mais bonito, isso é apenas um efeito colateral possível das nossas aulas de Krav Maga. Certo? Então, por que eu deveria fazer Krav Maga e não qualquer outra coisa? Você não tem que fazer Krav Maga. Essa que é a verdade. Eu tenho um porém em relação a isso. Se você quer aprender a se defender, independente do seu porte físico, independente do porte físico do agressor, se ele está armado, desarmado, em grupo, se você quer ter o poder de escolher a vida, quando a agressão vem para você, independente de quem é você, homem, mulher, adulto, criança, não faz a menor diferença, para aprender a se defender, para ter a autoconfiança que só a capacidade real de enfrentar a situação dá, aí sim eu acho que você deveria fazer Krav Maga, tá? Porque com certeza, e eu sou muito suspeito para falar isso, mas eu não conheço nada, absolutamente nada, que vai te dar mais poder de poder escolher nessa hora do que Krav Maga. E eu já dei aula para policiais, eu já dei aula para mulheres, já dei aula para policiais, militares, mulheres, né? As PFENs. Já dei aula para todo tipo de situação. E uma coisa eu tenho certeza, tá? Todo mundo, independente da profissão, independente do sexo, em algum momento precisa se defender sem usar a polícia, sem usar o governo, sem usar a justiça, sem usar a arma que às vezes a pessoa tem, tá? Porque na hora da agressão, por via de regra, o agressor escolhe a vítima que está desprotegida. Eu estou falando de uma agressão, não estou falando de um campeonato, eu não estou falando de luta, estou falando de agressão. Pensa numa policial militar mulher, fardada, com fuzil na mão, olhando ameaçadoramente para uma pessoa, tá? Essa pessoa muito dificilmente vai assediar essa policial, não é verdade? Muito difícil. Olhar assim e falar, é complicado. Sempre tem um louco, mas é mais difícil. Agora, essa mesma policial, em algum momento ela vai lá e guarda o fuzil, certo?
Não importa se ela anda armada ou não, mas em algum momento a arma não está acessível, tá? Por qualquer motivo que seja. Por exemplo, ela foi buscar a filha na escola, ou ela foi, não sei quando é que ela guarda a arma. Em algum momento ela tira a farda. Nesse momento ela é uma mulher normal. E é nessa hora que ela sofre agressão. É nessa hora que ela precisa se defender. E não importa se ela tem um bocado de amigo que é policial e pode proteger ela. E não importa se ela tem o governo, a lei que está a favor dela ou contra ela. Não importa se tem uma arma guardada dentro do carro lá e ela está na rua. Fato é, na hora da agressão, quando o agressor pega, nessa hora, todo mundo reage. A questão é fazer isso certo. E aí que entra o Krav Maga. Então, se para você tá tudo bem não ter escolha, ou sei lá, não, olha, eu acho que nunca vai acontecer comigo, tá? Ou então, não, eu sou uma pessoa pacífica, então esse tipo de agressão não acontece comigo. Eu vou falar uma coisa que vai soar um pouco dura, mas escuta o que eu tenho para falar, sem julgar muito o tom. Mas eu escutei uma pessoa falar isso há muito tempo atrás, e é o seguinte: você esperar que ninguém vai te agredir porque você é uma pessoa pacífica é a mesma coisa de você esperar que um tigre não vai te comer, um tigre esfomeado não vai te comer, porque você é vegetariano. Infelizmente, a violência existe desde que o mundo é mundo. E mulheres, em especial, são muito vítimas disso historicamente. Não tem como negar isso. Infelizmente, são vistas como sexo frágil. E se você não sabe se defender, você está à mercê do que o agressor vai decidir fazer com você. Se o agressor decide que ele vai só, entre aspas, levar sua bolsa, então ele vai só levar sua bolsa. Se o agressor decide que ele vai só te bater, então ele vai só te bater. Se ele decide se ele vai te matar, se ele vai te violentar, quem decide é o agressor. A não ser que você saiba se defender. Aí é que entra o Krav Maga. Se para você tá tudo bem, você não ter essa escolha, de verdade, e eu tô falando isso do fundo do coração, não precisa fazer Krav Maga. Porque o Krav Maga ele veio para te dar essa escolha. Ele não veio para fazer você perder peso. Se você quer perder peso, existem métodos muito mais rápidos para isso. Você pode perder peso também com o Krav Maga, mas esse não é o objetivo. Se você quer ganhar campeonatos, medalhas, etc., Krav Maga não tem campeonato, não tem competição. A gente não está aqui para te comparar você com fulana, você comigo, você com fulano. Não é esse o ponto. A gente está aqui para comparar você com você mesma ontem. Então, se você está aqui para poder mostrar que você é campeão, não é esse o seu lugar. Porém, se você quer ter o poder de, no momento da agressão, ou não, ter a capacidade de escolher a vida, esse é o seu lugar. E com certeza você deveria escolher fazer Krav Maga. E isso nos leva à próxima pergunta. Qual o primeiro passo para eu que sou mulher, para eu que sou homem, fazer Krav Maga? Agora, para poder aprender a me defender. E assim, para ter a opção de escolher a vida. Responder essa pergunta, ela pode ser um pouco mais complicada do que eu posso te falar. Bom, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou professor de Krav Maga. O primeiro passo é você se inscrever para fazer uma aula de Krav Maga. E se você mora na cidade baixa, você vai ter que se inscrever numa lista de interesse, em lista de interessadas, para poder participar, ou de interessados. Então, é muito simples. Se inscreve, deve ter um botão aqui na descrição, ou nos comentários, se você está vendo isso no Instagram, ou na minha bio, onde você vai se inscrever para poder demonstrar interesse para participar da nossa próxima turma, que vai abrir no dia 14 de setembro, certo? As vagas são bem limitadas por conta dos critérios de segurança que a gente tem agora e porque eu prezo de verdade qualidade antes de quantidade. Segurança em relação a qualquer outro fator. E eu não estou disposto a botar em risco a sua segurança ou a qualidade das aulas
para ter mais aluno, mais dinheiro ou qualquer coisa assim. Então, como é que vai funcionar? Do dia 7 ao dia 14, eu vou fazer uma semana onde eu vou explicar tudo o que você precisa saber a respeito do Krav Maga, para decidir se você quer ou não participar da turma de Krav Maga aqui na Cidade Baixa, certo? Se você mora na Cidade Baixa, eu recomendo que você faça isso, porque é interessante você saber onde você está entrando antes de entrar, né? Meu objetivo com essa semana, de verdade, é mostrar tudo a respeito do Krav Maga, em especial do Krav Maga Cidade Baixa. Responder dúvidas, vou interagir bastante com vocês, vou mostrar os alunos, até para você ver o perfil e entender. Mas eu sei que eu sou suspeito para falar que o primeiro passo é esse. Mas a verdade é que eu não conheço nenhum caminho mais rápido para fazer isso. De verdade, eu não acho que é, sei lá, comprar uma arma ou qualquer coisa assim. Até porque mesmo que você tenha uma arma, você tem que aprender a atirar. E eu não sei se é mais rápido aprender a atirar ou Krav Maga, e nem sei também se a arma vai estar ao seu lado o tempo inteiro, eu já acabei de falar isso. Eu não sei também se é confiar na polícia, contratar um segurança. De verdade, capacidade de se defender, na minha opinião, ela tem que partir de você, certo? Não é um caminho curto, eu não acho que é um caminho curto. Para mim, Krav Maga é um caminho de vida, tá? Quem faz Krav Maga para mim faz para sempre. E com relativamente pouco tempo, a pessoa já tem uma excelente capacidade de lidar com qualquer tipo de agressão. Quero dizer, 3 a 6 meses o aluno já tem uma noção muito boa de defesa pessoal. Mas não, entre 3 a 6 meses você não vira um faixa preta. Aliás, quando meu aluno pergunta quando é que eu vou ser faixa preta, eu respondo, nunca. Aliás, eu vou botar um trechinho aqui do que o mestre Cláudio falou, quando ele quis dizer, quando perguntaram para ele o que as faixas pretas têm em comum. Dá uma olhadinha aqui para você entender o que eu quero dizer. A verdade é, para você ser faixa preta, minha escola sempre fala, você tem que se transformar. E aí o pessoal fica, como assim e tal? Aí ele faz sempre aquela piada do o faixa preta é o super-homem, etc e tal. E o pessoal às vezes leva isso para o lado errado. Tá? Leva pensando, então eu tenho que ser um monstro físico, eu tenho que me dedicar horas incontáveis. Na verdade, não. Mas uma frase que eu particularmente detesto é aquela que o cara fala assim, o faixa preta é o faixa branca que nunca desiste. Entendeu? Faixa Krav Maga não é INSS. Então, né, dá tempo e você vai chegar. Entendeu? Você vai se aposentar ou vai dar tempo, daqui a 10 anos, 15 anos, se você for muito chato, 20, 25, você vai receber uma preta. Não. Tem gente que vai treinar 25, 30 anos e não vai pegar a faixa preta. Tem gente que vai treinar 10 anos e vai chegar. Entendeu? Então, a característica em comum, que eu digo não dos meus alunos, tá? Mas de todos que chegam à faixa preta, como você, é dedicação, é saber que você não tem o fim do caminho, ou seja, a faixa preta é só mais um passo. Você não chegou à faixa preta, apesar de na escola já ter falado isso várias vezes. Tem gente que chega na preta e para. Isso não entra na minha cabeça, mas acontece muito. O cara chega na faixa preta, pronto, cheguei onde eu queria, e aí ele não é que ele abandone, mas ele para de treinar como ele treinou, ele para de se dedicar, ele congela, tá? E aí, além dele não chegar nunca ao segundo, terceiro, quarto dan, ele simplesmente chegou, seria o caso dele chegar no auge e frear. Então isso é muito triste. Então a ideia do faixa preta, na verdade, é você se dedicar ao máximo, sabendo que isso não é garantia nenhuma. Tá? Você tem que se dedicar, tem que, como a escola fala, se transformar, mas não só na parte física, muito menos só na parte técnica. Você tem que transformar fisicamente, tecnicamente, espiritualmente. E o faixa preta é aquele, antes de mais nada, aquele cara que quer doar para os outros. Tá? A gente tem até casos de faixas pretas que chegaram, só queria pegar a faixa preta para mim, mas ele chega, agora eu quero doar. Aí ele vira instrutor, por exemplo. Entendeu? Isso é que é muito importante. Você chegar e querer doar para os outros. Quando você não pensa só em você, aí de repente já está se abrindo aí para você a porta de uma faixa preta. Entendeu? E a minha opinião é exatamente essa. Faixa preta, para mim, Krav Maga não é fila do SUS, Krav Maga não é INSS, que é só uma questão de pagar e esperar. Não é isso, tá? Para ser faixa preta, você tem que ter algo a mais. E eu não estou querendo aqui te dizer que você vai virar um faixa preta, tá? O que eu estou aqui querendo te dizer é que sim, independente de quem você seja, independente do seu sexo, da sua idade, do seu porte físico, o seu primeiro passo, se você quer de verdade ter opções na hora da agressão, quer entender mesmo como é que funciona isso,
E mais do que isso, ter a capacidade real de se defender. Independente da agressão, ela pode ser armada, desarmada, em grupo. Independente do tamanho do agressor, eu não conheço outra forma mais rápida que não aprendendo a fazer Krav Maga. E se você mora na Cidade Baixa, o caminho mais rápido é se inscrever na lista de interessados. Esse link está na minha bio, esse link está aqui na descrição, ou você pode mandar um direct para mim, não tem problema. Com certeza esse é o caminho mais rápido para você começar a entender como é que é esse caminho para você aprender Krav Maga e ter opções na hora da agressão, tá? Ter o poder de escolher a vida. De verdade eu acredito nisso. E para finalizar esse vídeo, que de verdade eu decidi dedicar ele para as mulheres, não só porque vai lançar o Mulher Maravilha 2 agora, mas também porque eu acredito de verdade que vocês, assim, as agressões para as mulheres nessa quarentena aumentaram bastante. O que eu quero dizer? Tem gente que fala que é 40%, 50%, a verdade é que eu não sei esse dado, mas mulheres de um modo geral elas são vistas pela sociedade como vítimas, tá? Mulheres de um modo geral, desde pequena, elas são treinadas, doutrinadas para se enxergarem como vítimas, como frágeis, como incapazes de se proteger, tá? Eu gosto de fazer experimentos mentais. Pensa comigo em história, tá? Uma sala cheia de crianças, meninos e meninas, certo? Menininhos e menininhas, vamos chamar assim. E aí aparece uma barata no meio da sala. O que você espera que aconteça? Provavelmente vai ter uma gritaria e as meninas vão correr para o canto da sala. E o que você acha que os meninos vão fazer? Não sei. Talvez eles pisem na barata, talvez eles brinquem com a barata. Talvez eles também corram de medo da barata. Não sei, depende. Mas o que é mais provável que os pais dessas crianças vão fazer? As mães. Provavelmente, e assim, eu não estou julgando, pode ser que aconteça o exato oposto, mas estatisticamente a gente espera que a mãe da criança fale assim para a filha: não vai, não encosta, tal, é sujo, é um monstro lá a barata. E se a menina aproxima da barata, espera-se dos pais, assim, não, sai daí. E o que espera-se que o menino faça? Né? Que o pai do menino faça. Não, filho meu, homem, vai lá, pisa, pega, joga fora. Às vezes o menino está até meio assim, mas ele vai lá, ele dá um jeito de enfrentar isso. Por que eu exemplifiquei desse jeito? Tá? Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, tá? De verdade, não quero entrar nessa discussão. O ponto é, desde muito pequena, o homem é treinado para enfrentar os medos. Não, se você é homem, você não pode ter medo disso. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Você não pode falar certas coisas, tem que enfrentar e tal. As mulheres, elas são treinadas para quando elas têm medo de uma situação, ela procurar alguém maior para proteger ela. Não, vai lá, deixa seu pai resolver isso. Não, chama seu irmão. Entende o que eu quero dizer? E é uma barata. Não necessariamente o problema é que ela não pode enfrentar. E isso deixa marcas pro resto da vida. O que eu quero dizer exatamente, tá? De verdade, eu acredito no que eu vou dizer aqui agora, e pode ser muito forte, mas se você participar da semana do Krav Maga Cidade Baixa, ou se você me acompanha há algum tempo, você sabe que o que eu estou dizendo tem um fundo de verdade. Todas as mulheres nascem iguais. Depois, algumas delas fazem Krav Maga. Eu não estou dizendo que as mulheres que fazem Krav Maga são melhores, são piores, mas sem dúvida elas são diferentes. Esse era o recado que eu queria dar e é isso aí. Um abraço, até a próxima e que dá. Não conseguia ter contato físico com as pessoas por conta desse meu problema que eu passei, dessa minha situação. Então, só o simples tocar das pessoas já me dava muita aflição. Eu me lembro que uma vez
um pai de uma amiga minha, muito querido inclusive, ele foi me buscar porque era aniversário dela, e aí ele tava conversando alguma coisa comigo e ele me tocou. Tava eu e ele no carro e eu fiquei extremamente nervosa, com muito medo, porque ele tinha me tocado. Eu me sentia de mãos atadas, me sentia fraca. Inclusive nunca fiz nenhum tipo de arte marcial, como as pessoas dizem, você tem que fazer capoeira, você tem que fazer jiu-jitsu. Nunca fiz nenhum tipo de coisa relacionada a isso, porque eu sempre me achei muito fraca. Eu sou magra, eu sou mulher, então eu nunca achei que eu pudesse ter o domínio da situação quando eu tivesse necessidade, sabe? Eu conheci o Krav Maga através de Guilherme, ele me trouxe pra cá só pra eu assistir, aí eu topei. Quando eu cheguei aqui ele já foi me voando, tratando. E quando eu cheguei aqui foi quando eu me senti super à vontade, porque além do Krav Maga ter, sabe, coube como uma luva na situação, além disso, o lugar, sabe, o ambiente familiar que eu encontrei aqui no Krav Maga Cidade Baixa foi o que me fez ficar. Porque claro que eu tive que enfrentar os meus medos, tanto dessa questão que aconteceu comigo no passado, quanto a questão do medo no escuro quando a gente ia pro labirinto, mas vocês sempre sabiam o que fazer com as minhas limitações. E o tempo foi passando, eu passei da preta para amarela, o medo do escuro sumiu, e foi tudo.